meu nome é Eduardo Rezende Apukevix, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal de Rondônia. O meu trabalho é intitulado A Tecnologização e a Humanização do Processo Penal, a técnica do interrogatório por videoconferência, analisada sob a perspectiva do direito de presença. Ele foi aprovado para ser apresentado no 4º Congresso Internacional de Direito, Governança e Inovação, organizado pelo Iberojur e pela Universidade Seu Cardenal Herrera, Valência, Espanha. A pesquisa envolve a adequação constitucional do uso da videoconferência no processo penal à luz do direito de presença, com o fito de, ao final, concluir ou pela supressão ou pela promoção de direitos e garantias fundamentais por meio da referida técnica. Para tanto, utilizou-se o método hermenêutico concretizador e também a pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Inicialmente, é preciso reconhecer um contexto em que novas técnicas são criadas e aplicadas ao processo, aqui o penal, com o objetivo de imprimir velocidade. A pesquisa se atém à videoconferência. No trabalho, aborda-se de uma maneira mais aprofundada o direito de acesso à justiça como o direito primeiro, um direito garantidor de outros direitos, sem o qual todos os direitos são apenas ideias que não se concretizam. Nesse contexto, a pretexto de alcançar essa verdadeira justiça, criou-se um movimento de defesa de uma tramitação processual célere, como se a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional fossem sinônimas. Trata-se de um movimento que ganhou amplitude e já alcança o processo penal. Levando-se em conta os estudos dos professores Capelletti e Garfi, este movimento ele pode ser inserido na terceira onda renovatória de acesso à justiça, porquanto nele se busca a consolidação do princípio da eficiência e se adotam instrumentos considerados capazes de amenizar o tempo de tramitação dos procedimentos judiciais, empregando-lhe serialidade. O interrogatório por videoconferência é um grande exemplo desse fenômeno e consubstancia o objeto do presente trabalho. No ponto, fazem-se necessárias algumas indagações iniciais. Até que ponto a celeridade se mostra positiva aos direitos subsumidos no processo penal? Até que ponto a celeridade pode se coadunar com as garantias constitucionais conferidas ao réu no bojo da persecução penal? São reflexões que guardam intimidade com a natureza dos direitos defendidos por meio do processo penal. Quanto ao interrogatório por videoconferência, atualmente o Código de Processo Penal trata expressamente da matéria. O parágrafo 1º do artigo 185 diz sobre o interrogatório do réu preso, afirmando que, em regra, será realizado em sala própria no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do MP e dos auxiliares, bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. Portanto, a regra continua sendo o interrogatório presencial, mas agora é realizado no próprio estabelecimento de reclusão, em sala apropriada. Mas o parágrafo 2º do mesmo artigo afirma que, excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência, desde que seja uma medida necessária para atender a uma das finalidades que são elencadas no dispositivo. Para a doutrina, é indispensável que o juiz aponte a sua necessidade, apontando os motivos concretos que justificam a realização da videoconferência. A motivação, no caso, é vinculada, na medida que a própria lei elenca as hipóteses de cabimento do ato, o que faz no referido parágrafo 2º. É importante também ressaltar o direito de presença. A ampla defesa se divide em defesa técnica, desenvolvida por profissional habilitado, e autodefesa, uma defesa material, realizada pelo sujeito que se encontra sob a investigação do Estado. A autodefesa encontra-se no âmbito da discricionalidade do réu, que poderá resistir pessoalmente à pretensão estatal, seja por atos positivos, seja por omissões. Como expressão, tem-se o direito ao silêncio, previsto no artigo 5º, inciso 63 da Constituição. A autodefesa ainda comporta uma subdivisão, abarcando o direito de audiência, oportunidade de influir na defesa por intermédio do interrogatório, e o direito de presença, garantindo a imediação com o defensor, com o juiz e com as provas. Por meio da autodefesa, portanto, assegura-se ao acusado o direito fundamental de presenciar e de participar da instrução processual. Nesse contexto, cuida-se de um direito que faculta ao réu a possibilidade de falar na presença de um juiz, de olhá-lo nos olhos,
ao que os professores Lopes Júnior e Paiva dão o nome de garantia de ter um juiz. O trato humano, o olhar, a simples presença física, em resumo, a imediação. Todos esses fatores dão a certeza de que o processo ao réu é ao menos humanizado e que não há um distanciamento decorrente da virtualização do interrogatório. Para os autores, o nível de indiferença é crescente quando existe uma distância física entre os atores processuais, isto é, entre o juiz e o réu. Então, o direito de presença representa, para o réu, além de desdobramento e expressão da ampla defesa, a garantia da humanização do processo penal. O interrogatório do réu por videoconferência, ele viola ou consagra direitos? Ao dispor a respeito da temática, como foi visto, o próprio Código de Processo Penal mantém a regra de que o interrogatório do réu preso é presencial. Apenas excepcionalmente, quando presentes as finalidades expostas no parágrafo 2º do artigo 185, é que o interrogatório se dará por meio virtual. Esta ordem de preferência parece guardar um mínimo de importância ao direito de presença, mas não é suficiente. O mesmo Código de Processo Penal, ao fixar as hipóteses em que o interrogatório poderá ser feito por videoconferência, prevê hipóteses genéricas, abertas, levando o professor Lopes Júnior a afirmar que, por revelarem-se expressões vazias de sentido, abrem espaço para um decisionismo. O professor conclui afirmando que serão, portanto, aquilo que o juiz quiser que sejam. A realização virtual do interrogatório leva em conta, principalmente, fatores de ordem econômica. No entanto, tal discurso, ao enfatizar a necessidade de economia e celeridade, coloca em risco direitos e garantias fundamentais. O processo deve ter, sim, duração razoável, como determina a própria Constituição, mas isso não se confunde com celeridade e com atropelo. A aceleração, a agilização, a economia, a desburocratização, por meio da inserção de novas tecnologias, devem ser empregadas em outras vias, mas não com uma aceleração procedimental, sobretudo porque esta atinge diretamente a função essencial do Poder Judiciário, a prestação da tutela jurisdicional. É assim, representando a presença do réu à frente do órgão julgador, um importante fator à formação do convencimento do órgão julgador, é que não se concebe a utilização do interrogatório por videoconferência como meio apto à salvaguarda do direito de presença, mas ao contrário, como uma verdadeira violação de direitos. À vista de todo o colidido, em resposta ao problema levantado, conclui-se pela utilização da técnica de interrogatório por videoconferência que ela representa uma violação de direitos fundamentais, sobretudo ao direito de presença do réu. Este é o meu trabalho, foi um prazer. Havendo a necessidade, pode ser contatado pelo e-mail eduardhopkevics@gmail.com. Obrigado.